Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Queridos, nós estamos encerrando hoje uma série de reflexões aqui na nossa comunidade, intitulada Lute pela Sua Igreja, e o texto de hoje está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 1. Por favor, abra lá comigo, por favor. Vou pedir para a Mariana. Isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 1. Onde o texto diz assim: todos encontraram Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Nós estamos encerrando hoje uma série de reflexões, Lute pela Sua Igreja, e basicamente sobre o que nós conversamos sobre algumas práticas que nós precisamos abraçar enquanto comunidade para que a nossa igreja local continue sendo isso que nós sentimos que ela é, uma extensão da nossa casa. Nesses 3 anos e meio de plantação da IP Aquários, aquilo que eu mais ouvi conversando com pessoas que estavam procurando uma igreja e tomando café com essas pessoas nas padarias de São José dos Campos é o seguinte: as pessoas estavam basicamente dizendo a mesma coisa. Elas queriam uma igreja que fosse segura para suas famílias, uma igreja bíblica, uma igreja com uma teologia consistente, ortodoxa, uma igreja séria na sua moralidade, e que fosse ativa no discipulado e engajada com temas contemporâneos. Para minha surpresa, eu ouvi pessoas ou famílias que visitaram 12, 15, 18 igrejas. 18 igrejas. E então encontraram a IP Aquários e se identificaram com ela. Aquilo que eu fui ouvindo dessas pessoas, porque quando a gente está no ministério, a gente fica absolutamente concentrado na igreja local. Se você me perguntar nome de outros pastores daqui da cidade, eu vou conhecer pouquíssimos. Porque a gente fica assim absolutamente enfocado na igreja local. Mas isso tem sido para mim uma triste surpresa. O fato de que cada vez mais tem sido difícil encontrar uma igreja com essas simples características. Uma igreja bíblica, uma igreja engajada no discipulado, uma igreja que leva a sério as noções bíblicas de certo e de errado e de moral. Então, ao longo desses anos, eu tenho falado que o evangelicalismo tem se perdido de uma maneira monstruosa nessa luta por sucesso e nessa competição para ver quem tem mais, quem constrói mais e quem cresce mais. Então, encontrar uma comunidade de fé para nós é como encontrar uma extensão da nossa casa. A nossa igreja, ela se torna uma extensão da nossa própria casa. E a gente vê isso porque depois de um tempo, observando, as pessoas elas se sentem tão em casa e aquilo é tão extensão da sua casa que até o lugar que elas sentam no banco da igreja é mais ou menos igual quase todo domingo. E se algum visitante desavisado senta no seu lugar, você chega e tem alguém sentado no seu lugar, dá quase vontade de falar: viu, mas você não sabia que aqui é o meu lugar? Será que não tem como você sentar ali? Acho que ali pode ser o seu lugar, Então, a nossa igreja é um pouquinho da nossa casa.
Se você já entrou ali na nossa cozinha, se você já abriu a geladeira, se você já sentou naquele sofá, se você já sentou no meu gabinete, você vai sabendo que o mobiliário da nossa igreja se parece com o de uma casa, para que você se sinta em casa e saiba que aqui é uma extensão da sua casa. Então, quando nós lutamos pela nossa igreja, nós estamos lutando pela nossa igreja, pela nossa comunidade. Mas na reflexão de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a coisa que os pastores não gostam de falar. A ideia de que o crescimento é uma bênção, mas traz os seus próprios desafios, traz os seus próprios dilemas. Parece que os pastores, eles se esmaram tanto com a ideia de crescimento de igreja, que a gente quase que não fala que ao longo do crescimento da igreja, existem determinados dilemas que vão aparecendo e nós precisamos lidar com eles com certa dose de realismo e de autenticidade. Quando nós pisamos aqui no texto de Atos 6, que é um texto muito conhecido, porque é o início dessa função clássica, oficial da igreja presbiteriana, que é o diaconato, nós vemos que o texto começa e termina falando sobre o crescimento da igreja. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, ele começa e ele termina dizendo: a palavra de Deus se espalhava e a igreja crescia rapidamente. Então o texto começa e termina falando sobre o crescimento da igreja. Um crescimento monstruoso, né? 100 crentes reunidos lá e o Espírito Santo vem sobre eles, e no primeiro sermão de Pedro, milhares de pessoas se convertem. E depois ele prega de novo e milhares de pessoas se convertem. Mas esse crescimento não veio sem problemas, não veio sem dificuldades. Porque em determinado momento, começou a aparecer uma certa distinção, uma acepção entre as viúvas de fala hebraica e as viúvas de fala grega. Esse texto ele não é muito fácil, porque a gente teria que entender uma coisa que para o autor é uma coisa óbvia, que era um costume da época, mas que Lucas ele considera uma coisa tão conhecida dos seus leitores que ele não se digna a descrever exatamente o que são essas viúvas hebraicas e essas viúvas gregas. Mas vamos lá. Joaquim Jeremias, que é um grande estudioso desse panorama histórico, arqueológico do Novo Testamento, ele diz que acontecia mais ou menos assim: você tem as viúvas daqueles judeus que estavam radicados no entorno de Jerusalém, que nunca saíram dali, e que estavam imersas na cultura hebraica e cuja língua diária era o aramaico. Então, naquele mundo nós temos basicamente a língua dos dominadores, dos romanos, o latim. Nós temos a língua franca dos grandes pensadores e dos grandes escritos, que era o grego. E nós temos então as línguas regionais, que para os judeus era o aramaico, esse hebraico mais coloquial, não era esse hebraico tão sisudo da escrita do Antigo Testamento. Então havia essas viúvas que estavam mergulhadas nessa cultura. Mas quem são as viúvas de fala grega? Basicamente, a melhor explicação que nós temos até agora é de que com a diáspora dos judeus, ou seja, o fato de que eles foram migrando e saindo de Jerusalém ao longo dos séculos, esses judeus que moravam em outros lugares e que falavam outras línguas, quando eles chegavam na velhice, eles se mudavam de novo para Jerusalém para serem enterrados na Terra Santa. E esse é um fato antigo que a gente não sabe explicar, mas que a gente precisa investigar. Rapaz, os homens morriam antes das mulheres. Isso é uma coisa, né, meus irmãos? Acho que a gente precisa dar uma atenção para isso aí, porque tem um padrão aí historicamente estabelecido, né? Então existiam essas viúvas que tinham vindo de fora e que estavam agora em Jerusalém, e que uma vez que o marido morreu, foi ser sepultado na Terra Santa, ela não tinha sustento, ela não tinha família, ela não tinha como subsistir ali. Então no judaísmo e na sinagoga havia um dispositivo de distribuição de alimentos, de cesta básica, onde essas viúvas eram assistidas. Mas existia sempre um espírito de suspeição em relação ao estrangeiro, não é verdade? Você que é joseense, nós temos poucos joseenses aqui na nossa comunidade. Quando você é joseense, ouve um sotaque de alguém carioca, por exemplo, né? Que o S do carioca a gente ainda não decidiu se é S ou se é X, a gente ainda está investigando isso daí para chegar numa conclusão. E quando você ouve aquele X do carioca, o joseense logo pergunta assim: nossa, mas você veio de onde? Quer dizer, é como se fosse uma sutil lembrança aqui: você não é daqui. Você está aqui, mas você não é daqui, né? Agora, imagine isso numa cultura muito mais conservadora e muito menos acolhedora do que o joseense. Imagine isso num lugar onde as viúvas vêm de fora. Então começou a aparecer um problema.
Quando se distribuía as cestas básicas, as viúvas que eram da vizinhança, eram de casa, elas estavam sendo privilegiadas em relação às viúvas que vinham de fora. Isso parece um problema de logística apenas, mas não é. Porque no centro do Evangelho está o que Paulo descreve aos Colossenses, dizendo assim: por causa de Cristo e porque Cristo morreu por todos e a graça alcançou agora a todos igualmente, não existe nem livre nem escravo, não existe judeu, não existe bárbaro, não existe nem homem, nem mulher, nem criança, nem adulto, todos estão nivelados pelo Evangelho, todos são iguais diante da graça de Deus. Mas não é isso que nós estamos vendo aqui. As pessoas estão sendo tratadas com diferença. A acepção de pessoas, condenada também por Tiago, não é apenas uma falha de acolhimento, é uma falha ética que tenta escalonar determinados níveis diferentes de status na comunidade. Então nós temos um problema, nós temos um grande crescimento e os primeiros problemas do crescimento começam a aparecer, então esse problema é reportado até os apóstolos. E todos os olhos estão postos nos apóstolos, porque agora eles têm que resolver um problema que ataca um valor central do cristianismo. Crescimento da igreja traz seus próprios dilemas e problemas. E eu queria lembrar com você o que nós caminhamos e o que Deus nos deu a viver nesses últimos 3 anos e meio. Mais ou menos em julho de 2018, Deus colocou um profundo senso de mudança no meu coração, no coração da minha esposa, quando nós estávamos servindo uma comunidade em Niterói, no Rio de Janeiro. Nós visionávamos servi-la por mais 10 anos, mas Deus foi acrescentando sobre nós essa profunda percepção de que o nosso tempo ali estava acabando. Então, em julho de 2018, nós visitamos São José dos Campos e eu ouvi falar pela primeira vez do Aquários. Um bloco de 15 mil pessoas onde não havia nenhuma igreja. Pela primeira vez, nós ouvimos falar do Aquários. E naquele ano, em julho, eu visitei aqui e andei de carro pelo Aquários. Em julho de 2019, um ano depois, num culto solene como esse, eu subi ao púlpito e eu notifiquei a igreja, depois de ter conversado com o conselho, de que no final de 2020 nós não estaríamos mais lá, de que nós começaríamos uma transição pastoral e nós sairíamos para servir a plantação de uma nova igreja num bairro que não tinha igrejas. Então, em novembro de 2020, nós nos mudamos aqui para São José dos Campos e em dezembro de 2020 a IP Alfa anunciou a parceria com a nossa plantação. O reverendo Hilder me abraçou e eles foram e têm sido grandes parceiros para a plantação da nossa igreja. Em março de 21, nós fizemos nosso primeiro culto online, no meio da fase roxa do Plano de São Paulo. E vai aí comigo aí, Mariana, que eu acho que o nosso processador aqui parou. Só apertar um para frente. Deu um trem aí? Isso. E então, em maio de 21, nós tivemos o nosso primeiro encontro presencial. Depois, em julho de 21, nós alugamos o nosso primeiro espaço ali no Esplanada. E em fevereiro de 22, nós alugamos o nosso primeiro espaço aqui dentro do Aquários, que alguns de vocês conheceram. No final daquele ano de 22, nós éramos cerca de 50 membros. Um ano depois, nós nos tornamos 100 membros. E hoje nós estamos caminhando para nos tornarmos 200 membros na IP Aquários. Esse daqui é um print de tela do primeiro encontro, no dia 21 de março de 2021, no meio da fase roxa contra a Covid no plano aqui de São Paulo. Aqui, exatamente aqui, foi o primeiro encontro da IP Aquários e nós nunca mais paramos. Logo depois, esse encontro tornou-se isso daqui. Tudo o que existia em termos de estrutura da igreja está aqui. E se você visualizar o lugar onde está ali mais ou menos o meu computador, é exatamente essa mesinha aqui, aonde ficava um microfone, uma interface de áudio e eu fazendo o louvor para aquelas pessoas que estavam online ali, e depois nós pregávamos e acabou. Um pouco tempo depois, num ato de ousadia, nós em julho de 2021, nós reunimos algumas pessoas no nosso apartamento, fizemos o primeiro culto presencial, e porque nós estávamos num momento de revolta contra a Covid, nós fizemos uma ceia do Senhor.
tá? Então as pessoas tiraram suas máscaras, nós distribuímos os elementos, e tem 2 pessoas que estavam nesse encontro, mas que saíram antes da foto. Isso daí em julho de 21. Logo depois nós alugamos o nosso primeiro espaço ali no Esplanada. E esse espaço no Esplanada, esse daqui foi o primeiro encontro que nós fizemos lá. Já tem aqui alguns rostos aqui, como os primeiros amigos de São Sebastião, que depois se tornaram lá o polo de São Sebastião e a plantação da IP Ágape. Tem minha cunhada que está aí. Algumas pessoas muito queridas estão aí. E basicamente o espaço que nós tínhamos era esse daqui. Esse daqui era o espaço da igreja. Aqui cabia mais ou menos 15 pessoas, 18 no máximo. E aquele teclado está no cantinho ali, porque no final daquele ano, mais ou menos por volta de novembro, o Daniel se uniu a nós. Ele com a sua família mudaram do Rio de Janeiro e vieram para cá. Então a gente tem algumas pessoas aí que já estão desde esse momento. E nós ficamos 7 meses, se não me engano, nesse esquema. A gente chegava numa sala, a gente desmontava tudo o que tinha, montava o culto, montava a sala das crianças, montava o lanche. Acabou o culto, as pessoas iam embora, nós desmontávamos tudo, guardávamos tudo e remontávamos a sala. Ficamos assim por 7 meses. Isso começou a se tornar cansativo. E então logo depois, não logo depois, mas por volta de março de 22, nós entramos no nosso espaço anterior. E esse foi o primeiro culto. Nós tínhamos uma caixa de som, nós tínhamos 30 cadeiras, as cadeiras brancas foram emprestadas, e nesse primeiro culto nós tivemos 60 pessoas. E aí então, ali naquele espaço, algumas coisas foram acontecendo, como por exemplo, nosso primeiro culto de ação de graças, reunindo os PGs da igreja, numa quinta-feira de ação de graças. Nós também começamos a ter alguns eventos diferentes, como por exemplo, nosso Day Off. Esse é o primeiro Day Off, feito na fazenda dos nossos amigos Brunelli. E nós reunimos ali pessoas e passamos o dia juntos, e foi muito legal. Nós também tivemos aqui nossa primeira festa da roça, onde nós reunimos pessoas para celebrar, para comer bolinho caipira e tudo mais. Tem gente empolgada aí de chapéu, de cowboy, tem gente quadriculada, tem de tudo aí. E também a gente não poderia deixar de dizer do nosso primeiro retiro de casais lá em Itatiaia, quando nós reunimos alguns casais para irem conosco nessa aventura. Além disso também nós temos, em março desse ano, a inauguração desse espaço aqui, porque era mais ou menos dezembro do ano passado, Toninho e eu estávamos indo comprar cabos para a igreja, e a gente passou aqui em frente e o Toninho falou assim, vamos entrar aqui. Aí a gente entrou aqui, assim, do nada, no meio do dia, e a gente começou a andar aqui, e a gente viu uma placa de aluga-se ali fora, e a gente entrou aqui. Nada disso daqui existia só essa parede do lado de cá e a parede do lado de lá da academia, as salas, banheiro, nada disso daqui existia, em dezembro do ano passado. E então, nós ligamos para o administrador do prédio, ele falou assim, não, o proprietário não quer alugar para a igreja, porque uma igreja tentou alugar e ele falou que não quer. Eu falei, mas por que não quer? Mas eu sei que atormentei tanto o administrador do condomínio, eu atormentei tanto, eu liguei para ele, eu mandei mensagem, mas atormentei tanto que ele falou aqui, toma aqui o contato do proprietário, ligue e resolve com ele lá. E aí, eu pedi ajuda de um amigo que conhecia o proprietário, e ele disse assim, nós não temos estacionamento para todo mundo. Eu falei, não, mas a gente vai usar no contrafluxo. A gente vai usar no domingo, vai ter estacionamento para todo mundo, vai funcionar em nome de Jesus. E ele falou, então tá bom, então vou mudar de ideia. Depois de uns 10 dias tomando não, veio a primeira possibilidade do sim, e iniciou-se um período de 40 dias de negociação dos termos. Então o contrato foi fechado, começou-se a obra, em 60 dias de obra nós entramos aqui. Não estava tão bonito como está agora, mas estava já bem bonito e já bem aparelhado para receber as pessoas. E então, nós estamos chegando ao final de 2024, vendo o que Deus pode fazer por meio de uma comunidade. Mas existem desafios. Os desafios do próprio crescimento, como o sentimento de deslocamento, por exemplo, porque se você está conosco desde o começo, e você conhecia todos os nomes de todo mundo, e hoje chega alguém que você abraça, nossa, você está nos visitando pela primeira vez hoje. A pessoa fala assim, não, eu já estou vindo aqui há 3 meses. E isso tem acontecido cada vez mais.
né? Minha esposa assistindo a live, ela fala assim: nossa, eu assisto a live quando as pessoas se abraçam, eu já não conheço as pessoas quem são, não sei os nomes das pessoas, e isso incomoda alguns dos que estavam desde o começo. E a gente fica com um certo sentimento de perda, de que nós éramos uma igrejinha tão gostosinha e tão aconchegante, e agora nós temos 100 pessoas no culto de manhã, 120 pessoas no culto da noite, e a gente já não conhece todo mundo. Isso nos dá um certo sentimento de deslocamento. Mas também a heterogeneidade, pessoas que vêm de diferentes tradições. Alguns crentes perguntam assim: pastor, por que a gente não toca mais hino aqui na nossa igreja? Outros perguntam: por que não pinta tudo de preto, pastor, aqui, a parede, tudo de preto aqui, né? Ou por que você não usa uma jaqueta de motoqueiro no meio do culto, pastor, né? As pessoas vêm de diferentes contextos, elas têm diferentes expectativas. E esses círculos de relacionamento, eles vão se formando, né? Círculos de relacionamento saudáveis, porque são pequenas panelas, mas são panelas que não estão fechadas, não estão excluindo outras pessoas, mas é impossível ser amigo de todo mundo nessa altura, e nós começamos a ter no nosso PG, aquele time onde nós nos conhecemos mais. Também nós temos os desafios do cuidado, o desafio de continuar integrando as pessoas que estão chegando, não apenas integrando, mas cuidando dessas pessoas e discipulando essas pessoas num processo intencional de aproximá-las do caráter de Cristo e de ensiná-las a se tornarem aprendizes diários de Jesus. Não apenas esses desafios, mas o desafio de que a cada tempo novos times vão sendo formados conforme a própria necessidade da igreja. Nós estamos para lançar um time que vai cuidar de pais de primeira viagem. Nós estamos para lançar um time que vai fazer uma parceria mais sólida, mais aproximando a nossa igreja do projeto social. Nós vamos lançar 7 times nos próximos meses. Mas para todos esses times nós precisamos de voluntários, pessoas que sintam o coração arder por aquilo que Deus está fazendo por meio desses times. Mas quando nós criamos um time, eu como um pastor não posso simplesmente deixar esse time solto. Nós temos que oferecer supervisão, treinamento, encorajamento. Então se torna complexo. Todos os domingos nós temos 6, 7, 8 times operando ao mesmo tempo aqui na igreja. Isso acontece com muita simplicidade, mas existe muita complexidade quando você passa a organizar a agenda unificada de uma igreja, para que não tenha muitos eventos, e nós temos vários ministérios e eles não podem se trombar. Então o nosso trabalho, o trabalho da liderança vai ficando cada vez mais complexo, e os desafios da estrutura, né? Ou seja, nós estamos no nosso 3º espaço físico para poder acomodar pessoas, e existe um custo exorbitante comparado com aquilo que eu conheço, que eu vivi de igreja no passado, onde as igrejas elas tinham seus prédios próprios. Existe um custo exorbitante em manter tudo isso daqui, mas é lógico que no meu entendimento vale a pena, porque nós já fomos uma igreja sem um espaço regular durante a semana, e existem muitos desafios indissolúveis quando nós não temos um espaço onde os adolescentes possam se acolher, onde os jovens possam se encontrar, onde nós podemos aconselhar, onde o trabalho da igreja possa ser feito. Meus irmãos, alguns pastores, amigos, plantadores, eles me perguntam se pagar um aluguel tão alto vale a pena. Eu digo assim: se nós batizarmos uma pessoa naquele lugar, eu direi, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Tudo o que vocês veem, existe um esforço para que quando você chega aqui no domingo, tudo esteja bonito, limpo e bem organizado. As pessoas que convivem comigo nos times aqui me encontram transportando caixas, cabos, jogando coisa fora, caixas, despachando coisas no meio de semana, para que o nosso espaço esteja sempre limpo, bonito e organizado. Sabe por quê? Porque a igreja, o espaço da igreja é uma extensão da nossa casa. E nós queremos que quando você chegue aqui, você se sinta realmente em casa. Mas existem também os desafios da visão, de manter a nossa identidade, mesmo quando pessoas de outras tradições vão chegando, e elas vão entendendo o nosso jeito de ser igreja, vão entendendo a visão da nossa igreja, de preservar a unidade no meio da diversidade. Nós não queremos uniformizar as pessoas, nós não queremos transformar as pessoas em pequenos minions que simplesmente repetem coisas sem entender, ou sem questionar, ou sem processar aquilo à sua própria maneira, mas nós queremos que exista unidade naquilo que é absolutamente essencial. Ah, pastor, eu gosto de um worship mais pesado. Legal, tudo bem, ok, sossegado. Ah, eu gosto do hino. Oh, legal, tudo bem.
mas nós não vamos negociar aquilo que é essencial. Nisso nós temos que ter restrita e absoluta unidade. Nós temos que ter unidade naquilo que é essencial para a nossa fé e manter o foco na missão. Porque é lógico que é gostoso ter uma igreja bacana para ir no domingo, mas a nossa missão começa quando eu saio por aquela porta e entendo que Deus quer me usar no trabalho, na faculdade, na universidade, aonde quer que Ele me leve. Deus quer usar a minha vida para atrair pessoas ao Evangelho. E é justamente nisso que nós estamos. E como é que nós podemos manter a direção? Para encerrar, a notícia chegou para os apóstolos de que eles estavam com um problema. E eu vou te dizer o que eu faria, me conhecendo e conhecendo a minha ansiedade. Eu, obviamente, iria em loco, me informaria do problema e eu colocaria a minha mão para resolver o problema. Me conhecendo, eu acho que eu faria isso. Mas os apóstolos foram muito perceptivos, abençoados. Eles foram guiados por uma sabedoria divina. Sabe por quê? Porque os apóstolos, eles simplesmente deram um passo atrás do problema, cataram uma visão geral do que estava acontecendo e pensaram antes de agir. Eles se reuniram e quando eles vieram à frente para dar uma resposta à igreja que estava cobrando deles uma posição, eles simplesmente disseram assim: não é certo que nós negligenciemos a palavra e a oração para atender às mesas. Então nós elegeremos homens cheios do Espírito e de sabedoria, para que eles possam distribuir igualmente as necessidades das pessoas. Nós já lemos esse texto tantas vezes que ele nos parece muito conhecido, mas pense como os apóstolos estão fazendo uma coisa totalmente contraintuitiva, porque esse era um problema que estava atacando um valor central da igreja. E eles não se sentiram pressionados a ir até lá e resolver imediatamente, porque eles entenderam que ao longo dos anos do ministério de Jesus, Jesus havia ministrado uma multidão de pessoas, ele havia discipulado 70, mas ele havia investido uma grande quantidade de tempo nesses 12 homens, para que uma vez que Jesus fosse elevado à sua glória, aqueles homens se tornassem os mentores, os teólogos, os pregadores e os pastores da igreja primitiva. O que significava dizer que Jesus investiu neles para que eles se tornassem um fundamento doutrinário da igreja. O que é que Paulo escreve aos Efésios? A igreja está solidamente arraigada no fundamento dos profetas e dos apóstolos. Tudo o que nós sabemos sobre Jesus, o que ele fez, o que ele pregou, o que ele ensinou, foi nos legado pelos apóstolos. É como se os apóstolos dissessem assim: nós reconhecemos que servir às mesas é muito importante, mas nós temos em vista um valor muito mais importante e uma função que nós não podemos delegar para ninguém. Para que nós possamos nos concentrar nisso, nós vamos delegar isso daqui para homens que sejam cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Eles fizeram uma coisa dificílima, que é comparar dois valores que são importantes e dizer qual é mais importante. Não é fácil. Vocês que são líderes e gestores e coordenadores, vocês sabem que muitas vezes nós não conseguimos fazer isso, e é por isso que nós centralizamos tanto, é por isso que nós não delegamos com eficiência. Mas os apóstolos, eles estavam basicamente defendendo um valor, eles estavam esclarecidos do que eles deveriam fazer para manter a direção da igreja no caminho certo, para manter a igreja caminhando debaixo da autoridade do ensino do Evangelho. E o texto lá de Atos anterior que nós lemos na primeira vez dessa reflexão, na primeira série dessa reflexão e eles estavam unidos e unânimes no ensino dos apóstolos. Eles estavam unidos no ensino dos apóstolos. E o que isso significa para nós como IP Aquários? Significa que nós não ignoramos os desafios e as dificuldades que nós temos vivido nos últimos meses. E que os pastores da igreja, a mesa administrativa, os líderes de pequenos grupos, nós temos trabalhado diuturnamente para prover alternativas guiadas debaixo do Espírito Santo, para que nós possamos manter aquilo que Deus tem feito na nossa comunidade. E isso daqui é o que nós temos no nosso coração. Nós vamos manter antes de tudo e sobretudo a centralidade do Evangelho. Então quando você vier para o culto, você já sabe o que você vai ouvir. Você vai ouvir uma exposição
do Evangelho. E aqui eu vou dizer uma coisa, e todo mundo vai ter que ter estômago para ouvir isso junto comigo. Nós somos adultos, nós somos crentes. Ok? Posso seguir? Posso seguir? Existem discursos que vendem mais. Existem discursos fáceis, de venha e você vai ser bem-sucedido, venha e você vai ser abençoado, venha e vai dar tudo certo para você, venha, só venha e vai ficar tudo bem, porque Deus é um grande Papai Noel, disposto a te abençoar, Ele está aqui para te servir. Mas nós não fazemos isso aqui na IP Aquários. Por que nós não fazemos? Porque é mentira. Em uma das bem-aventuranças mais controversas que se possa imaginar, Jesus diz: bem-aventurados são vocês, quando mentindo, disserem calúnias contra vocês e perseguirem vocês de sinagoga em sinagoga, porque assim perseguiram os profetas antes de vocês. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por amor ao Evangelho. Nós queremos esse tipo de bem-aventurança na nossa vida, meus irmãos? Se nós queremos, eu não sei, mas que ela é uma bem-aventurança para nós. Ela é. Se você espera uma religião de conforto, o cristianismo não é para você. Se você quer uma religião de afago, o cristianismo não é para você. Se você quer uma religião que soe mais ou menos como canja de galinha, você vai precisar amputar muitas páginas da sua Bíblia. Então fiquemos com o Evangelho. Quando Jesus diz: todo aquele que quiser ser meu discípulo vai ter que fazer o quê? Digamos de cor, igreja: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. É isso que você vai ouvir aqui domingo após domingo, após domingo, após domingo, após domingo. Porque é isso que eu preciso ouvir. E é isso que você precisa ouvir, dada a nossa condição de pecado tão brutal. Tão brutal. A segunda coisa que nós vamos insistir em fazer e fazer de novo é acolher pessoas e cuidar de pessoas. Acolher pessoas e cuidar de pessoas. Nós temos vários mecanismos, vários sistemas, cuja única função é fazer com que as pessoas se sintam acolhidas. O lanche que nós vamos comer daqui a pouco, o time que cuida do lanche, não chama time do lanche, chama time da comunhão. Porque nós sabemos que o lanche é uma desculpa. O que nós realmente queremos construir é uma igreja na qual as pessoas ficam um pouco mais. E elas vão conversando e vão descobrindo pessoas e afinidades e amigos para acolher e para cuidar. Nós queremos fortalecer os nossos pequenos grupos como espaços de comunhão. Nós somos hoje 14 PGs. Nós queremos chegar a 20, a 30, a quantos PGs forem necessários para que as pessoas estejam reunidas num pequeno grupo. Nós estamos formando um novo time que vai discipular pessoas. Nós estamos investindo na formação de líderes. Nós estamos formando novos times. Nós estamos desafiando pessoas para o voluntariado. O que isso quer dizer? Que à medida em que as necessidades da igreja vai crescendo, nós estamos tomando passos para que as necessidades sejam atendidas e sejam vistas. Até onde nós vamos crescer, irmãos? As pessoas me perguntam, né? As pessoas me perguntam, pastor, preocupadas, um pouco preocupadas. Me perguntam assim, pastor, estava cheia a igreja no domingo. Eu falei, glória a Deus, coisa boa. Se estiver vazia também, glória a Deus também, coisa boa também, tudo certo. O Espírito Santo é que move. Pastor, até quando a igreja vai crescer? Eu falo, meu irmão, você está perguntando para a pessoa errada. Porque se foi Jesus que plantou essa igreja, essa decisão é de quem? É dele. Às vezes eu abraço uma pessoa e falo assim, meu irmão, você está nos visitando hoje pela primeira vez? Sim. Você veio convidado por alguém? Eu falo, não, eu encontrei no YouTube, eu encontrei no Instagram, eu vi uma placa. Meus irmãos, essas pessoas é o próprio Jesus que traz. O nosso trabalho é amar essas pessoas, oferecer a elas carinho, autenticidade, um espaço minimamente saudável para que elas possam florescer em Cristo. Lembra da história do abacateiro da semana passada? Você não precisa fazer o coach do abacate com o abacateiro. Deixa o abacateiro crescer no seu tempo, meu irmão. Dá frutos no seu próprio tempo. O John Haggai, quando você chega no Instituto Haggai International, lá no Havaí, eles compraram um hotel lá, então você chega assim, é um lobby gigantesco, e você tem uma faixa enorme do John Edmund Haggai. E uma frase que se tornou uma frase célebre dele, que diz o seguinte:
tente algo tão grande para Deus, que estará fadado ao fracasso, a menos que Deus esteja nisso. Meus irmãos, ao longo desses anos, Deus tem derramado outros sonhos e outras visões no nosso coração. O desejo e o sonho de ser uma igreja missionária, uma igreja envolvida com ação social, uma igreja que planta igrejas, o sonho de ser uma igreja que planta uma escola cristã confessional na nossa cidade, para abençoar as novas gerações com o entendimento do Evangelho. Nós temos sido abençoados com sonhos no nosso coração, mas tudo isso é impossível e absolutamente impossível se nós não entendermos que isso tudo foi dado para quem? Para nós. Para nós. A IP Aquários não é o Jefferson, esqueça disso. A IP Aquários não é o pastor, nem é os pastores, nem os presbíteros. Nós somos essa igreja que foi plantada aqui com uma missão. E a minha única oração que eu tenho feito nesses dias todos é a seguinte: que nós estejamos juntos nessa jornada com Jesus, e que quando nós nos apresentarmos diante de Deus, nós possamos dizer assim: Deus, fizemos tudo o que o Senhor nos comandou a fazer, e valeu muito a pena. Essa daqui é a foto do último day off. É possível talvez que algumas pessoas não estejam aí, porque nós tivemos uma grande presença da igreja, mas não estavam todas as pessoas. E todas as vezes que eu olho essas fotos, e eu as olho de tempo em tempo, eu penso que só Deus pode fazer uma coisa assim, né? Naqueles 4 meses entre novembro de 20 e março de 21, minha esposa e eu não conhecíamos ninguém nessa cidade. Alguns domingos, sentávamos eu e ela para ler a Bíblia, orar juntos. Uma pequena igreja de 2 pessoas. E eu olhava para frente e falava assim: Deus, absolutamente eu não sei como isso vai acontecer. Eu não sei. Quando eu fui apresentar o projeto de parceria numa reunião de pastores, um pastor se levantou, depois de ouvir o projeto e tal, né? Um pastor se levantou e falou assim: eu quero falar um negócio aqui que ninguém está tendo coragem de falar, mas eu vou falar. O negócio é o seguinte: eu desaconselho esse projeto de plantação. Eu acho que é absolutamente irresponsável que um casal saia para plantar uma igreja no meio de uma pandemia. O que você vai conseguir é o seguinte: você vai conseguir simplesmente consumir fundos e recursos de outras plantações que seriam mais promissoras, e você vai detonar você mesmo e o seu casamento nesse processo. Quando eu olhei à minha volta, eu vi que ele estava sendo a voz calada dos outros pastores. Que todo mundo ali pensava isso, mas só ele tinha coragem de dizer. Ele perguntou assim: como é que você vai plantar essa igreja então, no meio de uma pandemia? Se as igrejas estão fechando, se ninguém pode falar com ninguém, como é que você vai plantar essa igreja? Eu disse para ele: eu não sei. Mas eu também não preciso saber, porque não foi ideia minha. Eu não estou aqui para concordar com Deus. Concordar com Deus é quando Deus diz assim: vai. Aí eu pergunto: Deus, por que eu tenho que ir? Aí Deus explica para mim por que eu tenho que ir. Aí eu decido se eu concordo ou se eu não concordo. Eu não estou aqui para concordar. Nós estamos aqui para obedecer. Obedecer significa obedecer mesmo quando nós não entendemos a pintura toda. Porque a obediência, ela vem junta da confiança. Se alguém me perguntar: Jefferson, como você acha que a igreja vai fazer com os dilemas e desafios e problemas? E o que você acha que eu vou responder nessa altura do campeonato, meus irmãos? Pode dizer em boa voz. Eu vou responder? Eu não sei. Mas eu não preciso saber. Porque se Deus nos trouxe até aqui,
Ele é poderoso e gracioso o suficiente para nos levar daqui adiante na direção de tudo que Ele tem. E nós queremos dizer como igreja em uma só voz: nós não temos medo. Diga comigo: nós não temos medo. Nós não temos medo do que o Senhor nos chamou para fazer aqui no nosso bairro, Senhor, e na nossa cidade. Muito pelo contrário, nós nos sentimos privilegiados que o Senhor tenha escolhido homens e mulheres tão fracos como eu, como minha família e todos nós. Homens fracos, frágeis, sem respostas e inadequados para fazer, não debaixo do nosso poder e não com a força do nosso braço, mas em um espírito de obediência para fazer a obra do Senhor. Muito obrigado pela nossa comunidade. Nós não somos nem de longe uma igreja perfeita, idealizada, mas nós queremos ser uma igreja feita, Senhor Jesus, de gente e de nomes, e não de números e de estatísticas. Nós queremos ser uma igreja que abraça, nós queremos ser um povo que acolhe, nós queremos ser um espaço seguro para que as pessoas possam experimentar a fé, ouvir de Jesus e conhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, porque muitas outras comunidades começaram bem, mas nem todas terminaram bem. Senhor, nos mantém no caminho, nos mantém conscientes dos desafios e dos dilemas, e nos dá força, amor, perseverança e paciência para superá-las todas no poder do Teu Espírito. Nos ajuda a sermos braços que acolhem aqueles que chegam feridos aqui na nossa comunidade. Nos ensina, Senhor Jesus, como cultivar a simplicidade na qual o Evangelho está sempre no centro. Nos ajuda, Senhor, nos capacita. Nós dependemos do Senhor em todo o tempo. Nós dependemos do Senhor, mas essa dependência é a melhor bênção e a maior de todas que nós já recebemos. Porque nós sabemos que o Senhor fará os milagres, o Senhor tem os recursos e as respostas. Nós não precisamos concordar, nós precisamos obedecer. Então nos dá esse espírito humilde de obediência nessa noite. E renova sobre nós o desejo de lutar pela nossa igreja local, de lutar pela igreja na nossa cidade, de lutar pela igreja no nosso país, de lutarmos juntos, unânimes pelo avanço da fé evangélica. Nós oramos, Senhor, agraciados, renovados, pedindo Tua graça em nome de Jesus. Amém.